Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos dar continuidade aqui à apresentação dos painéis. Nós já falamos do primeiro, né, do segundo, agora vamos falar do terceiro, que é o painel comercial. Se eu clicar aqui no painel comercial, ele vai me trazer alguns indicadores que envolvem o cadastro de cliente, né, para você, de repente, eu fiz um trabalho com o pessoal, né, os balconistas têm que cadastrar os clientes para que eu possa depois fazer uma pós-venda. Então, preciso saber quem está cadastrando, quantos clientes está cadastrado, se é sexo masculino, feminino, enfim, qual empresa foi cadastrada, até mesmo porque, de repente, eles podem cadastrar, por exemplo, na empresa que é de cliente à vista, né? Só para captar o cliente, para saber qual o cliente comprou, o que ele comprou, né? Para poder fazer o pós-venda. Então, não deve se cadastrar em convênio, né? Que o convênio quem cadastra é o pessoal do escritório. Tá? Então, por ali você já consegue saber no mês, no período, é, quem cadastrou, onde cadastrou, qual o cliente, de que bairro que é. Nós vamos apresentar então esse painel. Vou maximizar aqui de novo, tela inteira. Pronto. Então, a primeira coisa que tem aqui em cima é um filtro, né, de data, ele é um pouco avançado, tá? Eu posso pegar, por exemplo, este ano. Então, ele está pegando, quando é este ano, é 1/1 a 31/12. Mas se eu quiser colocar aqui, por exemplo, este mês, né, por caso. Então, é 1/6 a 30/6. E se eu quiser colocar, por exemplo, o último. Então, o último, aqui no caso está em meses, ele pega um mês, então ele pegou 30 dias, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, em calendário, então o último um, um mês é de 1/5 a 31/5. Se eu colocar 2 aqui, ele vai ficar de 1/4 a 31/5, tá? E assim eu analiso dias, por exemplo, ó. Então aqui o último dia, os últimos 2 dias, né, no caso. Então deu dia 11 e dia 10. Só quero saber um dia. Então no último dia. Aí deu hoje. Embora eu possa pôr aqui este, né? Então este o quê? Este dia, este mês, este ano, tá? Então vamos falar sobre este ano. Vou clicar aqui este ano. Então agora está falando que desde janeiro até dia 31, né? Como nós estamos agora em junho, ficou até 30, até o momento que eu tô, né? Então aqui o total cadastrado foi 1.000 e poucos clientes, sendo que do sexo masculino, né? Foi praticamente todos, e feminino 3. Aqui, ó, se eu clicar na pessoa, eu sei quem cadastrou. Se eu clicar nele, por exemplo, ó, ele faz um filtro para mim saber em qual loja ele chegou a cadastrar. De repente eu tenho a loja 1, tenho a loja 2, né? Tem o escritório, foi o pessoal do escritório que fez. Então ele mostra que essa pessoa cadastrou. Ele cadastrou 231 clientes, sendo que na loja 2 ele cadastrou 230 e na loja 1 cadastrou 1. E todos eles foram masculinos, tá? De repente ele não está colocando se a pessoa sexo masculino ou feminino. Se eu quiser clicar aqui, ó, aqui é dentro de qual empresa ele cadastrou, da empresa vista, tá vendo? Aqui ele mostra a empresa, as mais que cadastrar, e aqui ele detalha a média, por exemplo, na empresa, qual tem a média de dias da última venda e o total também dessa última venda que esses clientes compraram. Se eu clicar aqui para abrir, ele vai mostrar quem são os clientes. Então, teve Luiz, teve a Biel, a Adriele. Então, aqui já teve pessoa do sexo feminino, né? E não foi colocado direito lá no cadastro. Tá? Então, aqui tem a última venda que essa pessoa gastou e o último valor que essa pessoa gastou. Até para você saber, dentro dessa empresa, está tendo bastante venda, quem são os clientes, qual o tempo que eles estão levando para estar comprando. Ó. E está 91 dias, a média que está 109. Tá? Se eu tirar essa pessoa, clicar todos, ó, então já vai ter uma média diferente, embora não está sendo muito também. Então, nessa base que eu estou fazendo teste, né? E a apresentação, ela funciona dessa maneira, desse jeito, é, as opções de cliente cadastrado.
Então vocês viram que eu tenho como saber total por usuário, né? Cada usuário o que ele cadastrou. Aqui eu tenho se é do sexo masculino ou feminino. Aqui eu tenho, além disso, eu tenho a filial, né? Então eu tenho a filial. Se fosse masculino e feminino, ele ia mostrar a barrinha, né, junto. Aqui, por exemplo, também é as filiais. E se é masculino ou feminino, também mostraria. E aqui, se eu quiser maximizar aqui, né? Você já sabe, todos os gráficos são assim. Ó, nesse bairro, Veredas, né? Teve 7 pessoas numa loja e 23 na outra. E o escritório também teve alguém que foi cadastrado nesse bairro aí, 2 bairros. Se eu clicar aqui em cima também, eu consigo filtrar, tá? Se eu quiser voltar para lá, eu volto. Então é bem dinâmico, né, o gráfico. Se eu clicar aqui, ó, ele filtra aqui para nós em todos os lugares. Quem o escritório cadastrou? Olha, cadastrou nessa empresa. Se eu tirar o clique, quem a drogaria 1 cadastrou? Foi nessas empresas. Como é que está a evolução disso mês a mês do cadastro? Posso clicar aqui, ó, e visualizar a evolução. Em janeiro tinha nessa loja 48, 185 e um no escritório. E assim foi acontecendo mês a mês. O cadastro praticamente deu uma diminuída, mês de junho está acontecendo, tá? Então aqui vocês conseguem fazer uma ação, né, com os vendedores e ver o desempenho deles, tá? É, aqui é a mesma coisa, né? Posso ir para o próximo painel, voltar, ou o painel lá da inicial, tá certo? Então, ó, esse painel trata isso. Cliente cadastrado, período que foi cadastrado, quem cadastrou, qual a filial, se é masculino, se é feminino, quais os bairros que houve, né, de cliente cadastrado, até para vocês fazerem uma ação, né? Qual que é o bairro que eu mais cadastro? Ah, que é do centro. Ah, mas e tem algum bairro que eu nem cadastro? Você dá uma olhada aqui e vê se, né? Se o bairro nem está listado, ou se está listado com pouco. De repente você quer trabalhar em determinado bairro, né? Vai lá, manda fazer, sei lá, aquela propaganda, passa com um carro, passa com a moto lá, caixa de som. Depois você quer ver o desempenho das vendas, né? Isso aqui é mais para ver o cliente que cadastrou, e se ele cadastrou, a gente vai ver no próximo slide, se ele comprou ou não, embora que eu também mostre, né, qual foi a média da última venda desse cliente que está cadastrado, e quando foi o período, né, quanto tempo levou, e o valor da última compra. Tá? Então eu consigo por aqui saber se aquela ação daquele bairro que eu falei que eu ia, né, fazer uma ação lá de propaganda, se deu retorno ou não. Tá certo? Então eu creio que desse painel, essas informações que a gente precisa apresentar para vocês. A gente vai para o próximo.